Estamos começando mais uma entrevista especial com uma pessoa importante e relevante do mercado imobiliário. Hoje a gente está recebendo aqui na Altimob o Bruno Alcântara, que é diretor comercial de marketing e relacionamento com o cliente da Souza Andrade. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, né? Mais uma vez a gente fazer uma entrevista juntos, né? Eu estava lembrando, né? Já foram alguns anos. Alguns. Pela primeira vez você na Souza Andrade agora. Né? Na Souza Andrade, né? A gente fez no meeting, mas entrevista assim mesmo não, né? Acho que é a primeira vez, você, oficialmente você foi para a Souza Andrade. Isso. Não por falta de tentativa da minha parte. Mas... Eu olho para aquela câmera, né? Para não me perder aqui. Pode olhar para essa, é sua. Você tem, a gente chegou a conversar, né, Felipe? Mas principalmente ainda quando eu estava decidindo, aí eu falei, cara, não, isso é um assunto mais privado, né? Eu tentei dar uma escorregada. Deu certo, você conseguiu. Mas é interessante porque você é um nome que o mercado todo conhece, é um nome muito querido, muito respeitado, e o movimento do Bruno Alcântara no mercado as pessoas querem saber. E eu estava no meu papel ali de tentar conseguir as informações, né? Não, mas você foi super discreto, né, cara? Sim. Você nos ficou em cima e tal, deu um sentido, pô, e aí... Não, e eu respeito muito isso, né? Você tem total liberdade de decidir o que você quer falar ou não. E eu estava tentando a minha parte ali, mas respeito demais a sua posição. Mas que bom que a gente está aqui hoje. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela sua presença de verdade, para a gente poder falar sobre o Fiord Ricardo Paranhos, isso. Né? O seu primeiro empreendimento à frente ali da diretoria comercial, de marketing e relacionamento com o cliente. Mas o título é grande. É grande, eu guardei ele certinho na memória. O que a gente pode falar sobre esse empreendimento? Eu já achei muito legal o conceito, o nome já é um nome que passa um ar de nobreza assim também, né? Acho muito legal. O que a gente pode falar já sobre? Bom, assim, primeiro você teve no meeting, né, Felipe? Acho que foi um meeting bem emblemático, né? Assim, eu escutei. Isso é muito gratificante, né? Porque é todo um trabalho de desenvolvimento de produto, de todo o time do marketing, foi pensado, né? Principalmente aquele momento do meeting, né? E o meeting é onde o corretor ou sai dali animado ou sai dali seu produto já com dificuldade, né? Uhum. E não mais de uma vez eu escutei que foi o melhor meeting que o corretor teve, né? E realmente foi pensado, né? Da peça de teatro, foi bem tocante, eu acho que acertou muito nisso. E quando você pensa no nome, né, a gente conversava um pouco antes, eu acho que isso é muito do DNA da Souza Andrade, que é todo o produto do nascer dele, né? Aí passa pelo desenvolvimento das plantas, da fachada, do lazer, dos detalhes, do nome, né, do material, da entrega, da arquitetura interior, exterior, do paisagismo, todo tem que fazer um sentido. Né? Então, quando o Murilo se inspirou, né, e a Souza Andrade, né, se inspirou nessa arquitetura escandinava, nessa arquitetura minimalista, veio no todo. Né? Você já teve a oportunidade de nos decorados, não sei se você chegou aí. Você entra, por exemplo, no nosso decorado, né, no nosso tree house, no nosso duplex. Cara, tudo minimalista, com pouco detalhe, mas muito elegante. Então, quando você, de fato, pensa no produto, ele faz sentido do início ao fim. Sim. Né? Agora a gente está fazendo a entrega, teve a entrega do Tile ano passado, agora a gente está fazendo a entrega do Atoll, depois, na hora que você quiser ir conhecer, você vai falar, cara, tudo aquilo que foi falado lá atrás, no conceito, no material de vendas, você vê aquilo impresso no produto. Né? É uma marca muito da Souza Andrade, né? Todos os empreendimentos da Souza Andrade têm um conceito muito forte envolvido e que está permeado em tudo, não é, no empreendimento. Como o Murilo gosta de falar muito, é o destino dentro do destino, né? Então, ele escolhe muito bem o terreno. Né? Então, se você pegar nos últimos todos os lançamentos que nós tivemos, você vai perceber que são sempre terrenos emblemáticos. Né? São terrenos que fazem sentido dentro do bairro. Uhum. Hoje, grande concentração dos lançamentos estão entre Bueno e Marista. Né? E tem alguma coisa menor ali estou dizendo do alto padrão, né? Uhum. Uma coisa também no Jardim Goiás, mas todos os terrenos nossos fazem sentido. Né? Então, você olha o terreno e fala, cara, é um terreno é um lugar que eu gostaria de morar. Então, esse bairro é o destino e dentro do bairro é o melhor destino do bairro. E em cima disso, começa-se a pensar em todo o conceito do produto. E é interessante porque você começa a escutar dos próprios corretores. Né? Eu vi que no dia ali, naquela sala que tinha ali do meeting, né? Já tinha alguma temática, já fazia alguma conexão. A pergunta era, cara, qual é o próximo destino? Né? Aonde é a próxima viagem que nós faremos? Então, eu acho que isso é uma característica muito forte da Souza Andrade, que, como nós falamos, é uma dificuldade, é algo difícil de replicar. Né? Difícil alguma incorporadora olhar e falar, não, eu quero fazer isso também. Uhum. Porque é todo um esforço que é feito nesse sentido, entende? E você acha que isso está muito vinculado à figura do Murilo mesmo?
É ele que traz isso ou a Souza Andrade como um todo já absorveu essa essência que ele busca trazer? Hoje a Souza Andrade toda já absorveu, né? O Murilo assumiu como CEO em 2019 e começou a trazer isso, né? Primeiro produto que ele fez junto já foi o TAI, que já começou a ter esse destino. A Souza Andrade é uma incorporadora reconhecida pela qualidade construtiva. Né? Sempre foi produtos muito bem construídos e de alto padrão. A maioria dos produtos de frente praça, em frente parque, tem Souza Andrade. Praça T23, na Praça do IP, parques. Então, assim, uma série de produtos sempre foi reconhecido como muito bem desenhados, plantas muito boas, né? Até porque isso também está muito no DNA, né, do Adão, muitos anos comercializando, tem essa sensibilidade de escolher projetos, plantas, terreno, mas essa parte de criar um destino, isso veio quando o Murilo assumiu, e hoje você percebe isso em toda a equipe de projetos, que desenvolve a incorporação. Então, isso, hoje faz sentido isso para todo mundo. E isso é muito legal, porque aí começa a ser o DNA de fato da empresa, né? Sim. Não algo de uma pessoa apenas. E está bem marcante mesmo, né? Nos últimos empreendimentos ficou muito claro, né? Se pegar o Riad, o Cinque Terre, o Singá, o Bauhaus, o Emirates, o Bauhaus, você vê isso de maneira muito nítida, né? O Gaudí também, que a gente estava falando sobre agora há pouco. Agora eu queria te perguntar uma coisa, especificamente sobre o Fiord. Ele fica ali na rua 135, isso, pertinho do Ricardo Paranhos, pertinho do Parque Areião, e é um terreno interessante, né? E que, inclusive, muitas empresas provavelmente não iriam construir as metragens que a Souza Andrade optou por construir. Ali você poderia fazer um 2 por andar, de altíssimo nível, altíssimo padrão. Que é uma característica da rua, inclusive, né? Sim, a rua tem bastante empreendimentos nesse perfil e acho que a resposta já está meio que inserida nisso, né? Lá a gente tem 59, 76, 81 e 90 metros quadrados, além das penthouses. A escolha foi justamente nisso, fazer algo que a região ainda não tem. E um ponto muito importante também, né? Quando a Souza Andrade se propõe a fazer os produtos, principalmente os compactos, a gente tenta entregar sempre produtos de altíssima demanda e baixa oferta. Por quê? Porque a gente acredita na liquidez do produto, né? Hoje, inclusive os de alto padrão que ela lançou, né? Seja Bauhaus, seja Riad, todos esses também, quando o Lodge, todos tiveram uma grande valorização. Mas os compactos, a gente entende que esse cliente dá muito valor para isso, né? Numa região, produtos que ele consiga, se ele quiser amanhã alugar, que tenha uma locação rápida, né? Seja por ou imobiliária mesmo de locação, ou ele procure alguma plataforma, né, de short stay, como o Airbnb, isso tem uma vacação muito baixa, né, que ele tem o tempo inteiro locando, ou seja, para moradia, que aí você vai querer ter um destino, vamos dizer, descolado, destino bom de morar. Né? Você teve lá, por exemplo, no nosso duplex. Pode ser um lugar, alguém que compra para investimento e locação, mas pode ser também para o cara morar. E o cara vai estar com um baita de um projeto. Né? E ele vai estar morando muito bem, numa rua muito bem localizada. Isso cai muito dentro do destino. Né? Então a gente entendeu que naquela rua a gente conseguiria vir com um produto que as pessoas desejariam ter. Né? Então é muito, mais uma vez, quando chega o terreno, tem toda a vocação de pensar, de estudar o que a gente consegue fazer que seja para a incorporação seja um bom negócio, para as imobiliárias que estão comercializando seja um bom negócio e principalmente para o cliente que vai adquirir, que seja também um excelente negócio. Você falou algumas vezes sobre o duplex, que está sendo chamado de tree house, né, inspirado justamente na arquitetura nórdica. Né? E eu acho que é bem interessante porque eu tenho 7 anos de mercado imobiliário e nunca vi decorado duplex. É a primeira vez que eu estou vendo. Não sei se eu estou equivocado em relação a isso. Tem de um outro incorporadora, mas ele fez lá em 2015 ou 2016, ali próximo do Parque Flamboyant, mas já tem muito tempo e era uma metragem bem grande, assim. Mas duplex realmente ninguém nunca fez aqui. É bem raro. É bem raro. O decorado com duplex. Você conhece, né? Talvez tenha gente de 8 anos para cá ou 10 anos para cá, existe uma leva muito grande de novos corretores. Então muitos corretores nunca tinham visto de fato um duplex decorado. Realmente chama muita atenção. E o que eu achei mais legal é que eu até conversei sobre isso com o Murilo no dia do meeting. O duplex em Goiânia tem um certo olhar assim meio torto, né? Duplex e tal. E aí ele me explicou por que ele optou por fazer os duplex ali, que a Souza Andrade trouxe os duplex. E uma das coisas que chamou a atenção é que não tem alguns pênaltis que os duplex geralmente têm. Muitas incorporadoras optam por colocar um duplex na planta para aproveitar a aprumada. Isso. Já é um primeiro ponto. O segundo ponto é que às vezes a janela da suíte principal ela está inserida
num espaço onde ela não tem a mesma ventilação que ela poderia ter se fosse lá fora. O banheiro, muitas vezes, é em ventilação forçada. Sim. Muitas vezes é sol da tarde. E uma coisa que ele me falou é justamente isso. A gente trouxe um duplex que você não encontra no mercado de Goiânia. É um duplex que foi realmente desenvolvido para ser o protagonista do empreendimento. Né? Quando você chega no empreendimento, você percebe que o duplex é o protagonista. Né? Eu acho que todas as metragens ficaram muito bem acertadas. Né? O de 58, 59 é um produto hoje que não tem oferta nenhuma. A gente tem uma unidade no Marista à venda hoje, nem sei. Acho que depois, tanto a gente falar que só tem uma unidade, capaz que ela já tenha vendido. A gente ajudou a concorrência. O de 76 está com decorado, ficou fantástico. Né? E o apartamento com piscina, a gente entende, tem todo um apelo e tal. Mas você vê que o projeto do duplex foi feito justamente para ser um protagonista. Sim. A janela ficou fantástica, os espaços, a cozinha. Então, trouxe um produto que o mercado de Goiânia não tinha visto ainda. Sim. E é interessante porque hoje a gente está falando que Goiânia está entre... Às vezes falam que está em terceiro, às vezes está em segundo, capital que mais vende imóvel no país, né? Passa uma hora, passa o Rio, daqui a pouco fica atrás. Mas, cara, você vai, por exemplo, São Paulo, também tem uma característica de clima, não é tão quente quanto Goiânia, mas uma característica de cidade que desenvolve projetos muito bons. Tem muito duplex à venda em São Paulo, né? É um mercado... Eu lembro que eu comecei a atuar no mercado imobiliário de São Paulo, eu lembro de visitar vários decorados duplex, assim, seja single, seja um pouco maior. E aí você fala, e eu lembro que eu tinha até eu falava, cara, que produto, um dia eu quero morar no duplex, eu lembro dos primeiros decorados que eu fui para um duplex, eu falei, cara, eu quero morar num negócio igual esse. É porque realmente chama atenção, é bonito, e acho que Goiânia precisava reposicionar o duplex, né? Sim. E os feedbacks que a gente recebeu até agora têm sido os melhores possíveis. Eu acho que foi bem assertivo, porque ele foge do que a gente está acostumado a ver na cidade quando é duplex, mesmo que é essa questão de aproveitar uma aprumada, você tem um espaço para construir, mas vamos fazer duplex ali naquele espaço só para preencher um espaço, entre aspas, né? E nesse caso não foi feito para ser protagonista, eu acho que vai ser bem assertivo. Né? É a nossa torcida. Inclusive para o cliente investidor que quer proporcionar uma experiência diferente para o hóspede, né? Acho que vai fazer muito sentido. E a gente tem visto isso muito, né? Quanto mais a gente vai estudando sobre Airbnb para também trazer esse subsídio para o corretor, né? Estou falando do Airbnb como talvez a plataforma mais conhecida, né? Como é importante que esses ambientes sejam ambientes instagramáveis, né? Como sejam ambientes que a pessoa vai passar um final de semana em Goiânia, né? E Goiânia, ela tem muito evento, né? Principalmente shows, eventos, e ainda tem uma rede hoteleira um pouco mais deficitária comparada a outras capitais. Então, o Airbnb aqui tem uma força muito grande, né? Ou seja, o executivo que vem fazer reunião, vem passar alguns dias. Então, esse ambiente, esse apelo que o duplex vai ter, com aquela janela, escada, eu acredito que vai criar, sim, esse ambiente que o hóspede, ao escolher na plataforma, fala, cara, isso aqui é diferente. Eu vou passar 3 dias em Goiânia, mas eu quero passar nesse lugar aqui. Então, a gente acredita muito numa rentabilidade muito maior por causa da planta. E é interessante que essa questão do Airbnb parece que está cada vez mais sendo desmistificada. Eu converso com algumas pessoas que... Tem até uma pessoa bem próxima hoje minha que não acreditava de forma alguma que o Airbnb tinha essa desenvoltura em Goiânia, que tinha tanta locação por temporada na cidade. Ele falou que estava até procurando investir em imóveis com locação por temporada, mas em outras cidades porque ele achava que seria mais interessante. Ele chegou a olhar Florianópolis, por exemplo, e aí quando ele foi olhar Florianópolis, o pessoal que estava apresentando esse projeto para ele, falou que Goiânia tem mais procura para locação por temporada do que Florianópolis, que é um destino que tem praia, que está ali no litoral e tudo mais. E aí ele foi estudar um pouco mais os números e viu o tamanho da demanda que Goiânia tem, né? Em relação a, principalmente, turismo de negócios, turismo de saúde, tem eventos, shows e tudo mais que fazem com que as pessoas frequentem aqui. Quando você pensa principalmente na rede hoteleira de Goiânia, né? Assim, não precisa citar nomes e tal, mas você pensa, se alguém te pergunta, cara, que hotel eu fico em Goiânia? Você tem começa a pensar assim... Fica meio em dúvida, né? Não tem aquela referência que você fala, pode ir que é excelente. E aí quando você vai para Florianópolis, vou pegar a própria cidade como exemplo, por ser uma cidade turística de muitos anos, você já tem uma rede hoteleira gigantesca. Sim. Né? Então, o Airbnb vem suprir... E é uma coisa interessante, né? Eu estava conversando com alguns amigos num curso na semana passada, e aí muitos, assim, falaram que eles preferem o Airbnb ao hotel porque eles preferem ter uma experiência mais como local. Né?
que o hotel parece que dá um carimbo na testa de turista. Sim. E o Airbnb não, né? Você geralmente vai estar num bairro que é mais residencial. Aí quando você começa a pensar nos hotéis, você vai perceber isso. Os hotéis sempre vão estar em umas avenidas mais movimentadas, até pelo fácil fluxo mesmo de carro, de chegada. O Airbnb geralmente vai estar numa rua um pouco mais paralela. Então, traz para a pessoa aquela sensação de, cara, eu vou viver a cidade igual um goiano vive. Sim. Né? Então, imagina quem ficar ali no nosso... Cara, eu vou caminhar cedo na Ricardo Paranhos. Cara, você passa ali no sábado cedo, no domingo pela manhã, tô pegando só esses 2 dias, né? Mas no meio da... Cara, que movimento absurdo é aquele. Né? Então, vem aqui, vou ficar em Goiânia, quero praticar esporte, vem para uma corrida, alguma coisa. Cara, tá do lado. Então, a gente acredita demais na vocação desse produto pro Airbnb. Também acredito que vai ser o público que mais vai comprar ali é justamente esse investidor, né? E assim, só fazendo um parênteses, mas eu também comecei a estudar um pouco mais sobre isso. A receita que quem tem imóvel locado está conseguindo é um negócio impressionante. Sim. E tem alguns casos que são muito conhecidos no nosso mercado, né? Eu tenho casos parecidos assim de clientes meus. Tem um cliente que comprou apartamento para locação por temporada. Eu até contei isso num meeting que a gente apresentou recentemente. E ele comprou, deixou disponível na locação por temporada e depois de uns 2 anos que já estava alugado, ele me falou, Felipe, acho que eu quero vender. Eu falei, tá, vamos trabalhar a venda então. Fiz uma avaliação e tudo mais. Passei para ele, falei, a gente consegue esse valor aqui pela venda. E aí ele avaliou, falou, não, o valor faz sentido em comparação ao que eu paguei, eu vou ter um lucro interessante, posso investir em alguma outra coisa. E aí chegou o momento de começar as visitas e tudo mais. A maior dificuldade que eu tinha era mostrar o imóvel, porque ele estava sempre alugado, então era muito complexo, eu tinha que travar a agenda com uma certa antecedência para conseguir mostrar. E aí, quando chegou uma proposta e ele foi fazer cálculo, ele falou, não vou vender mais não. Deixa assim. A rentabilidade está muito boa. Qualquer coisa que eu pegar aqui em recurso e for comprar, dificilmente eu vou ter uma rentabilidade tão boa assim. Tá funcionando, deixa assim, né? E, na verdade, o que ele fez foi comprar mais. Porque Bom. ele viu que realmente é uma demanda muito grande, principalmente em projetos desses mais modernos, que tem um lazer bem completo, que oferece experiências únicas. Por exemplo, no Fjord vai ter a Golden Pool, né? A primeira piscina dourada ali lá no rooftop, com uma vista muito legal. Então, e a vista ali... o hóspede quer isso. Vai passar o final de semana em Goiânia, vai ficar, mais uma vez, né, hospedado em uma... Que seja qual tipologia for, mas, cara, subir... E aí Goiânia tem essa parte do clima muito bom. Cara, fazer uma foto ali causa no hóspede uma experiência... E a vida hoje, cara, não é só ir, né? Você tem que ir fotografar, faz parte da viagem. Sim. Né? Viajou e não postou. Se não postar nenhuma foto, parece que ficou incompleta a viagem. Senão parece que não viajou, entendeu? É verdade. E aí eu vejo que vai ser bem esse perfil mesmo. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Foi o seu primeiro lançamento como diretor comercial da Souza Andrade, como a gente falou, e você já conseguiu trazer algumas novidades, né? O primeiro meeting único... Até então tinha essa divisão de um meeting para Adão, um meeting para o mercado, espelho único também. Como que você conseguiu isso? Foi tranquilo ou você teve que brigar para conseguir? Não, foi tranquilo, assim, ó. Uma coisa que tem hoje o time comercial do Vertical, né, que é composto pelo Vitor, que é o gerente, e aí a gente tem o Daniel, a Ruth e a Josi, que formam um time, e cada um deles tem uma gama de imobiliárias que atende. E no time do horizontal, eu tenho diretamente a Gabi ligada comigo, que cuida dos horizontais, dos quais a Souza Andrade lança, e ela é parceira. A gente trabalha muito como um time. Né, Felipe? Não tem, eu brinco assim... Uma vez eu escutei uma frase, Felipe, que para mim marcou. O professor Bussarello, você deve conhecer, ele fala o seguinte... Ó, o meu Bussarello. Esse é o próprio. Eu tenho um grande amigo, e eu aprendi muito com ele. Ele sempre falou o seguinte, olha, Bruno, a genialidade do grupo é mais genial do que qualquer gênio do grupo. Cara, a inteligência do grupo é maior. Então a gente sentou e conversou muito. Gente, como é que vocês acreditam? O que vocês veem? Minha experiência anterior de trabalho, né, da FGR de muitos anos, sempre acreditei nisso. Né? Por quê? Até porque o mercado de Goiânia mudou muito, né, Felipe? Antigamente você tinha poucas imobiliárias, mas você tinha poucos lançamentos. Né? A maioria dos incorporadores ou lançava o que lançava muito, lançava 2 por ano. Você está atuando no mercado desde 2017, você falou, né? Sim. Você conseguir puxar da sua memória, você vai ver que nos muitos anos aí você tinha 23, 26 lançamentos no ano, né? Outro dia eu vi uma reportagem sua, só esse ano são 52 sendo entregue, não é isso? 59, se 59 sendo entregue, né? Então assim, o mercado cresceu muito, né? O mercado mudou muito. Sim. Né? Tanto aumentou muito o número de incorporadoras,
né, e respectivamente os seus lançamentos, começaram a ter mais incorporadoras e mais lançamentos por incorporadoras, e também aumentou muito o número das imobiliárias, né? Seja imobiliárias que um corretor ou um gerente que sai, que monta, eu não digo nem de grandes não, estou dizendo pequenas mesmo, que trabalham mais focado. Então, quando a gente conversou dentro do time, a gente entendeu isso, né? E numa conversa com o Murilo, e ele dá muita carta branca no sentido, cara, como é que vocês acreditam que tem que ser feito o trabalho? Vocês acreditam que é dessa maneira? É assim que a gente acredita. O time acredita dessa forma. Cara, então vamos fazer do jeito que vocês acreditam. O próprio meeting, eu acho que, pelo menos que me dou... Aí eu estou pegando o Data Felipe, né? de meetings. Acho que foi um dos meetings mais gente teve. Sim, né? Tinha umas 2.000 pessoas. Fácil, lá. assim, né? Sim, tava bem cheio. Então, você não consegue causar várias vezes o mesmo impacto. Porque alguém já viu no Instagram. Se você tivesse feito mais de um meeting, assim, já não seria surpresa a peça de teatro. Sim. Alguém já teria visto na postagem de alguém. Então, coisas que um meeting único faz que você não tem como replicar. Todo mundo teve o mesmo impacto ao mesmo momento. Então, acho que isso, para o produto, é algo que faz todo sentido. E em relação ao espelho, a gente sabe também hoje, com a oferta que as imobiliárias também têm de lançamento, é muito difícil que uma imobiliária se envolva se ela não perceber que existe uma meritocracia. Porque ela é ofertada de todos os lados para trabalhar. Se ela entende que o produto é líquido, mas não vai ser um espelho de forma meritocrática, ela tem muito receio de trabalhar, chegar na hora e falar, nossa, não consegui vender. E isso é muito frustrante para a imobiliária, para o dono, para o diretor, para os corretores. A gente sabe que isso acontece, né? É comum a gente escutar esse tipo de reclamação. Poxa, eu fiz todo um trabalho, chega no dia e, cara, não sumiu as unidades, eu não tive acesso, seja por qualquer motivo. Então, quando a gente também fazia parte da estratégia de convidar todas as imobiliárias, foi também porque a gente entendia que com um espelho aberto eles viriam trabalhar. E a melhor resposta está sendo essa, né? Eu, pelo menos, tenho percebido muita imobiliária trabalhando no produto. Sim, né? tenho visto. Eu tenho visto, assim, de uma forma bem bacana, assim, né? A gente teve uma rodada de negócio na sexta-feira, por exemplo, do mercado, e sexta-feira já é um dia que não tem tanta rodada, né? E aí, com chuva ainda, estava lotado. Né? Lotado de cliente, lotado de corretor. Ou seja, então o pessoal entendeu que, cara, posso focar, posso trabalhar, e aí, se eu vou vender ou não, aí é meritocracia. Né? E a regra está bem clara, está bem clara, tá definido para todos. Inclusive, até aproveitar para a gente esclarecer isso. Né? Foi dito no meeting, os donos das imobiliárias já estão sabendo, os gestores, os diretores, mas na prática, para deixar todo mundo ciente, o processo está bem claro, tem a data certa para cada uma das etapas, como é que vai funcionar? Vamos lá, a gente até... Por mais que a gente repete, mas é bom, porque eu sei que isso é uma dúvida bem sensível, né? Inclusive, entre amanhã e depois, a gente deve soltar mais um vídeo explicando o próximo passo. A Terral é a parceira da Souza Andrade e da Manai nesse projeto. Certo. Então, toda a gestão dos clientes, né, da carteira, do relacionamento com o cliente, vai ser feito pela Terral. Então, aonde a gente vai lançar as vendas? Na Terral. Então, a Terral que vai fazer a gestão do CV. Então, hoje... Existem alguns softwares de gestão, mas basicamente tem dois, ou Facilita ou CV. Algumas incorporadoras caminham com Facilita, a Terral, a Souza Andrade e outras caminham com o CV. Então, todo o cadastro de cliente está sendo feito no CV da Terral. Então, o corretor que está assistindo a gente, que não conseguiu ainda acessar, cara, entre em contato comigo, com o Vitor, ou algum dos nossos coordenadores, para a gente poder ajudá-lo a entrar no CV. Então, desde segunda-feira passada, os corretores estão conseguindo já cadastrar o cliente. Então, eu, Bruno, vou lá e cadastro o Felipe como meu cliente, ponho todos os dados, subo toda a documentação dele, inclusive o comprovante de Pix. Que nesse ponto é importante, Felipe. O Pix tem que ser do cliente para a incorporadora, para a SPE. Né? Não pode ser Pix do corretor, não pode ser Pix do amigo, não. Tem que ser Pix do cliente para a incorporadora. Ele já sobe, inclusive no campo de mensagens, ele já deixa lá anotado qual é a tipologia que o cliente quer. Então, isso começou no dia 27, né? Segunda-feira passada. Esse processo vai até o dia 17 de fevereiro, ou seja, mais 2 semanas. Então, todo mundo vai subindo. E por que é importante que o corretor já faça esse processo? Porque a Terral já está verificando. A Secretaria de Vendas da Terral já está entrando. Olha, esse documento é ilegível, isso aqui precisa subir de novo, está incompleto. Porque esses são os documentos que vai precisar. Né? Comprovante de estado civil, casado, ou certidão de casamento ou de nascimento, comprovante de documentos pessoais, CPF, RG ou CNH, já tem tudo, e comprovante de endereço. Então, esses documentos têm que estar lá, porque esses documentos são necessários para rodar o contrato. E a Terral vai lá e já aprova.
A gente vai soltar um vídeo, mas como você tem um alcance gigantesco, já é bom explicar. No dia 17, e aí pediram para a gente fazer às 3 horas da tarde, né? Porque se faz meio-dia, o cara está desesperado, sai para buscar criança na escola e tal. Sim. Então, às 3 horas da tarde, às 15 horas, o sistema da Terral vai lá e libera para o corretor. Hoje, o corretor ele entra e vê só a pasta dele, ou em informação, ou em aprovada. Mas ele não vê mais nada. Nesse momento, não tem fila nenhuma. No dia 17, vai liberar para ele escolher a tipologia e o final. Então, a gente tem 8 finais, né? Então, final 1, 2, 3, 8 finais. E vão ter 8 finais com Pix. Por quê? Porque a fila com Pix, ela vai rodar primeiro. Vai ter prioridade. Vai ter prioridade. Até para respeitar mesmo o corretor que está conseguindo pegar tudo. Então, imagina que ele queira o 90 metros, final 1, e o cliente dele fez o Pix. Às 15 horas, ele vai lá e escolhe, o botãozinho vai ficar aceso, ele clica, dá OK. Nesse momento, começa a gerar a fila. Então, isso gera para a gente uma informação no sistema, que a gente pode tirar qualquer relatório a hora que quiser, e ver lá, cara, o Bruno, com o cliente Felipe, fez o Pix e escolheu o final 1. Ele escolheu às 15 horas e 30 segundos, e não sei quantos milésimos. Nesse momento, gera uma fila, e nessa fila eu consigo saber quem é o primeiro. No dia do lançamento, no dia 21, ou seja, 5, 6 dias depois, a gente vai, na hora de chamar, você vai ser o primeiro chamado, vem e escolhe qual apartamento você quer, daquele final, com Pix. A gente acredita, Felipe, que isso organiza, né? Sim. Porque, assim, uma das grandes reclamações que a gente tem também, e eu escutei isso há muitos anos, cara, sobe muita pasta fake, você não sabe o que tem. Então, dessa forma, a gente vai criando uma meritocracia para quê? Porque aquele corretor que se dedicar a trabalhar e trabalhar de forma correta, esse cara tem a oportunidade de vender. Sim. Se vai conseguir vender ou não, aí também é a fila que é formada. Né? Pode ser que o cara não consiga entrar no sistema, uma série de coisas pode acontecer. Você perde horário, aí fica sem energia na região, aí pode... Acontece de tudo. Aí acontece de tudo. É. Mas dentro do sistema que a gente acredita que é meritocrático, a CMO, o último lançamento dela foi desse jeito, o feedback que a gente teve do Marcelo foi, cara, de todos os imobiliários que participaram, foi muito tranquilo, muito respeitoso, né? Tinha um lugar... Mesmo vendendo 100%. Mesmo vendendo 100%. Eu falo que assim, a gente sempre conversa bastante sobre isso, né? Graças a Deus que todo lançamento seja 100%. Mas o processo tem que ser uma coisa que fique claro para o corretor como é que eu estou competindo aqui. Se ficar claro, o cara está sempre do seu lado. Sim, faz muito sentido. Você entendeu? Se você como corretor entendeu? Eu entendi. Então pronto. Para mim está bem claro. Para quem não entendeu, só um resuminho básico. Você já faz a pasta do seu cliente no CV, com toda a documentação, já deixa o Pix dele lá também, o Pix tem que ser dele para a incorporadora, não pode ser você, corretor, fazendo o Pix. Isso. E aí no dia 17 vai ser aberta a fila para as pastas. Isso. Então você ativa o cliente como uma pasta no dia 17. Quando chegar o dia 21, aí a fila que foi formada ali em relação aos clientes vai ser executada de acordo com aquele mérito ali de quem cadastrou primeiro. A imobiliária, pouco importa o cliente, vai ser o mérito de quem cadastrado primeiro ali. Perfeito. E até te perguntando sobre isso, essa parte da venda acaba sendo um tanto sensível no mercado. E a gente tem hoje até mais exemplos, mas a gente está falando aqui Murilo, a gente não usou o sobrenome dele hora nenhuma, mas é o Murilo Andrade da família Souza Andrade, que comanda tanto a Adão Imóveis, quanto a Souza Andrade, quanto a Humaná Incorporadora, né? Então é o mesmo grupo familiar que está à frente dessas 3 grandes empresas. E isso no mercado imobiliário, para alguns players, pode gerar um olhar meio torto, até porque pode pensar, eles vão privilegiar o grupo deles de vendas e tudo mais. Como já aconteceu, sendo bem franco. Mas a ideia aqui agora é que justamente isso não aconteça mais, com esse processo que a gente está falando aqui. E como que você está enxergando a visão das outras imobiliárias em relação à Souza Andrade nesse momento, a partir da sua chegada? Assim, Felipe, eu acho que sempre a conversa é muito transparente com todo mundo, né? A partir do momento que nós decidimos ser espelho aberto, a gente escolheu um sistema que seja auditável, né? Hoje eu tenho, por exemplo, nós temos 3 coordenadores, né? O Daniel, a Ruth e a Josi. O Daniel vou pegar como exemplo, o Daniel e a Ruth, eles não ganham nada em cima das vendas da Adão, certo? Eles ganham em cima das imobiliárias que eles são coordenadores. Sim. Então, não tem caixa único. Então, eles são os primeiros a serem os auditores do próprio processo, porque para eles não pode ter nada que seja errado. E uma coisa assim, Felipe, pelo tempo, eu conheço o Murilo desde que comecei a trabalhar em Goiânia, 10 anos mais ou menos que eu conheço como empresário. Todos os contatos que nós sempre tivemos, sempre foi um cara extremamente ético e correto.
Um dos valores da Souza Andrade é você anda como você fala. Isso é um valor da empresa, é um pilar da empresa. De não fazer nada que deixe dúvidas sobre a credibilidade, né? O Adão sempre brinca e fala, eu nunca precisei atravessar a rua porque eu encontrei um cliente ou alguém. Então, isso é um valor muito forte para eles. E é óbvio que eu sei que sempre tem essa desconfiança. Ah, mas poxa, Adão, tal. Existe também toda uma mítica, até porque Adão é maior imobiliário, então sempre tem isso, né? Mas eu acho que quando você traz um processo transparente, espelho aberto, uma forma que pode ser, alguém que quiser questionar vai ali e olha, né? Eu sentei já com os diretores das maiores imobiliárias e mostrei para eles que não tem como ter nenhum cambalacho, eu acho que isso fica muito tranquilo. E uma coisa que aí eu posso falar pelos 4 meses que eu estou na empresa, né? Eu nunca tratei nada de venda da Adão com o Murilo. No sentido assim, poxa, Murilo, conversa lá para o pessoal melhorar as vendas. Não existe isso. Então, as vendas que eu trato com o Murilo da Adão é assim, chega uma venda da Adão para a gente, eu sento com ele, aprovo ou não, é desse formato. Mas do mesmo jeito que eu faço isso com uma venda que seja da MyBroker, uma venda que seja da Alfa, uma venda que seja quem for, ou de um corretor autônomo, chego, cara, se precisa alguma coisa que foge da minha alçada, eu aprovo com ele. Mas como qualquer outra imobiliária. Nada, nunca tratei com ele nenhum quesito de imobiliária. Ele responde como Souza Andrade. Cara, como Souza Andrade. Eu não trato com ele questões da Adão no sentido, poxa, eu preciso que os caras tragam mais pasta, ou amanhã é rodar de negócio. Zero. E também os diretores da Adão, quando tratam qualquer coisa que seja de venda da Souza Andrade, tratam diretamente com a gente. E eu acho que isso, ele tem uma capacidade muito grande de mudar de chapéu, né? Eu acho que quando ele está com o pessoal da Adão, ele fala de outros produtos. Até porque existe também assim, a incorporadora Souza Andrade, ela precisa gerar vendas independente da Adão. Sim. Né? Ela tem que entregar vendas, não dependendo só do que a Adão possa produzir. E a Adão, por outro lado, tem outros parceiros incorporadores que ela também precisa entregar venda, independente se a Souza Andrade tem produto ou não. Então a gente vê isso muito claro, né? Tiveram inclusive lançamentos que eram concorrentes, onde uma performance da Adão foi maior no concorrente do que no próprio produto Souza Andrade. Então acho que quanto a isso, eu sei que existe uma mítica no mercado, mas eu posso afirmar que ela não existe. Internamente tem zero conflito. Foi importante te perguntar até para deixar poder bem esclarecer. Claro como é que é tem isso. Zero conflito. E eu acho que isso é muito recente, sendo bem sincero. Assim, a sua vinda deixou isso ainda mais transparente. E eu não estou falando isso porque você está aqui agora, mas é porque realmente a gente percebe como era anteriormente e como tem sido agora. O meeting único, o espelho único, tudo isso aí já mostra essa clareza, essa transparência no processo agora. Eu atuo em Goiânia tem alguns anos, né, Felipe? Assim, acho que sempre que eu consegui construir, né, sempre atrás de uma empresa muito grande que eu trabalhava antes, com um time muito forte, mas sempre foram relações muito transparentes. É como eu acredito que se trabalha. Sim. Não é mérito. Não, eu acho que você faz o que é certo e pronto. E o que é certo, ninguém precisa explicar muito. Então, eu acho que essa é a credibilidade conseguir junto com as imobiliárias. Ó, cara, é assim que funciona. Da mesma forma que você fala assim, olha, gente, não vai ser espelho aberto, como eu estava te falando, olha, não vai ser espelho aberto, vai ser diferente. Cara, do mesmo jeito eu chegaria em todo mundo e falar, cara, vai funcionar assim. Você quer participar ou não? Eu acho que, cara, quando a coisa é bem combinada desde o início, Felipe, e deixa claro, cara, não tem por que dar problema. O combinado não sai caro. Não sai caro. É uma frase velha, antiga, mas ela funciona bem até hoje. É verdade. Não tem. Se está bem combinado, está bem certo, não tem por que dar problema, não. Só para a gente fechar o assunto Fiord, a gente começar a falar um pouco mais sobre Bruno Alcântara, sobre sua carreira, sobre sua vida mais pessoal, com certos limites. O que você me fala sobre essa parte, assim, eu vejo isso toda vez que eu entrevisto o Murilo, fica muito claro para mim, e claro que tem um time por trás, você já falou sobre isso, mas da paixão de desenvolver produtos. Não é um negócio que está sendo feito exclusivamente pensando em lucro, em retorno financeiro. Tem uma paixão por trás daquilo ali, né? Cara, eu acho que isso, também muitos anos dele no mercado imobiliário, então você vê que realmente existe uma paixão dele pelo mercado imobiliário, mas eu, ao lidar com ele como incorporador, né, não conhecia como incorporador, conhecia os produtos, até porque sempre quem está no mercado está sempre acompanhando o que está lançando, né? Tenho muita amizade com o Rafa, que fazia a gestão, que era o antigo gerente, então eu sempre vi o que eles estavam fazendo, mas no dia a dia realmente é muito impressionante, Felipe, assim, o Murilo gosta muito, muito mesmo, né? Ele se debruça muito, né? Assim, e aí eu acho que um outro mérito muito grande
colocar todo mundo na sala e escutar a opinião de todo mundo. Cara, o que vocês estão achando da planta? Vamos escutar, cara, vamos desenhar um pouco mais, vamos voltar atrás. Você vê que realmente existe não é uma esteira de produção, né? Entendeu? Não é uma esteira de produção, né? Bota porco, sai linguiça, não é isso. Sim, existe de fato, cara, vamos primeiro, mais uma vez, da escolha do terreno, sempre tem que fazer sentido para ele, né? Depois, quando se define o destino, o produto que vai estar ali dentro, e ele vai participando, e é interessante que ele vai participando de todas as etapas, né? Então, quando ele vai participando com o time de produto, vê que ele é muito envolvido, depois que sai o produto já mais pronto, que está junto com a equipe do marketing, que é mais um detalhe do marketing, cara, ele participa dos detalhes do meeting, né? Mas não aquela gestão que quer saber de todos os detalhes, mas que vai contribuindo com todos os detalhes. Poxa, do meeting, como é que faz, né? Que hora que começa? Então, e agora, por exemplo, a gente está lidando com a parte comercial, né? A gente vai conversando, então ele gosta de estar envolvido. Você vê que tem uma paixão. Quando você percebe, você deve entrevistar muitos incorporadores, né? Sim. Mas você vê que existe um brilho no olho dele para falar do produto, para fazer nascer. Então, eu acho que quando isso gera o produto, essa paixão do nascedor do produto até o final fica completamente visível. Você vê que não é mais um produto no Marista. Sim. Você vê que tem um negócio diferente. Eu chamo muita atenção, toda vez que eu entrevisto o Murilo, eu vejo muito isso nele, assim, de alguém que está muito encantado com o que está trazendo ali. Não eu particularmente estou trazendo um empreendimento. Eu particularmente gosto muito, sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Cara, essa parte é que mais me chamou a atenção, é uma das partes que eu mais estou gostando da Souza Andrade, de fato, essa paixão por desenvolver, né? Ele brinca, ele fala que ele quer pegar o Bauhaus como exemplo, né? Ele quer passar talvez daqui 20, 30 anos. E a gente sabe que a cidade é desse jeito, o prédio nunca mais vai sair dali, né? Não tem como o prédio sumir dali. Então, passar e olhar para aquele Bauhaus e falar, cara, eu ajudei a participar disso aqui, né? Eu acho que isso é muito marcante. Marcante na Souza Andrade. Eu vejo que para o corretor, saber que você vendeu uma unidade ali já é marcante, imagina para quem desenvolveu o projeto como um todo, né? Mas é uma paixão realmente que nasce ali dentro, Felipe. O que você viu, de fato, acontece todos os dias. É até engraçado, porque quando entraram alguns coordenadores novos, né? Quando começou o time novo, e aí o Murilo, a gente pediu para ele também explicar um pouco, principalmente como a gestão é toda nova, né? O nosso time é todo, o Vitor também é novo, a gente não teve... Você anunciou todo o time comercial, né? Você vê como é o Ultimob, tem quanto tempo que o Ultimob existe? 3 anos. 3 anos. Todo o time comercial você anunciou. Anunciei as saídas e as chegadas. Então, assim, você vê como é recente, né? Sim. Então, a gente pediu, principalmente os produtos antigos e tal. Então, cara, quando você vê ele explicando o produto para a equipe, cara, existe uma paixão naquilo. Existe um brilho no olho. Você sai dali e fala, cara, isso aqui é o melhor por causa disso, 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 e não tenho dúvida disso. Isso é muito bom. Legal. E eu queria saber, começando aqui a falar da sua carreira, da sua vida profissional, uma pergunta que eu já tinha te feito há um bom tempo, mas que acho que agora faz sentido você explicar. Por que você optou pela Souza Andrade? Porque eu imagino que você deve ter recebido vários convites, outras empresas também te procuraram, mas por que você escolheu a Souza Andrade? Assim, tiveram algumas outras conversas e excelentes propostas de trabalho, né? Também não foram tantas assim não, o pessoal brinca, né? Mas foram algumas que talvez até fizesse sentido, né? Mas eu conheço o Murilo, como disse, há 10 anos trabalhando com ele, né? Então, como era a antiga empresa que eu trabalhava, né? Pessoas muito corretas, muito apaixonadas pelo que fazem. Cara, isso me chamou muita atenção no Murilo, né? Essa paixão que ele tem pelos produtos, né? Além de ser um cara que todas as vezes que eu me relacionei com ele foi extremamente correto em tudo, né? Mas essa paixão que a gente falava antes por desenvolver produto, isso me pega muito, sabe, Felipe? De olhar e falar, cara, eu quero estar num negócio desse. Eu quero participar de um meeting como foi aquele. Não é um meeting por um meeting, mas um meeting, você fala, cara, teve vida do produto envolvido nisso. Então, esse foi um dos principais pontos que me chamaram a atenção. De estar numa incorporadora que é um segmento que está atuando no alto padrão, né? Então, isso já me chamou a atenção, que é um segmento que eu gosto de atuar. Então, é uma das que atuam nele, mas a forma que ele pensa em produto, tudo que ele imagina, aquilo me chama muito a atenção, né? Essa vontade de contribuir, né? E as conversas com ele na fase anterior, né, de decidir, foram conversas muito boas, muito longas, né? O Guilherme, que hoje é o CEO, era o cara que ocupava esse cargo antes, participou muito disso. Também com ele, as conversas, e houve muita sinergia. Então, eu me senti muito, assim, falei, cara, eu vou estar em casa.
E eu tô lá 4 meses, parece que eu tô há muitos anos. Né? Me sinto realmente em casa, na empresa, um lugar que eu tô feliz trabalhando. Então, acho que... Foi isso que Cara, pesou. foi. E, óbvio, existe um lado todo meu lado de orar a Deus mesmo, de discernir em Deus, cara, qual é o melhor caminho, né? Esse, para mim, tá na balança com um grande peso, óbvio, mas eu fiz muito isso. Falei para Deus, sabe, percebi, conversei muito com a Camila, né? A gente troca muita ideia, né, pontos, mas foi um lugar que eu senti uma paz, uma alegria no coração de estar. E aí eu sigo, cara. Quando eu entendo que é desse jeito... É o mais importante, no é fim isso, das cara. contas. Né? E na época do anúncio da sua saída da FGR, eu recebi um monte de suposições, né? Não, o Bruno vai para tal lugar, o Bruno vem para cá, o Bruno vai isso, o Bruno vai aquilo. E surgiram, inclusive, conversas de que você poderia ir para imobiliárias, por mais que você tivesse há muito tempo já trabalhando do outro lado, né, como incorporadora, mas que surgiu essa possibilidade de você ir para imobiliárias, para montar uma nova operação. Realmente você recebeu esse tipo de convite, esse tipo de possibilidade? Não. Era algo que para você faria sentido? Cara, eu acho que não, até porque assim, eu entendo que, primeiro, eu gosto muito do lado da incorporadora. Né? Eu já comecei como trainee na Lopes, em São Paulo, então assim, no mercado imobiliário, comecei na época que era a maior imobiliária da América, ainda imagino que seja, por números, ainda é a maior do Brasil e talvez da América do Sul. Tem mais de 200 unidades no Brasil. Sim, é uma imobiliária gigante. Então, já trabalhei do lado imobiliário, já fui sócio de imobiliário, de quanto tempo sei que fui sócio e quebrei de imobiliário. Então, assim, eu acho que a minha vida de imobiliária já deu. E acho que também o lado de poder desenvolver o produto. E tem um ponto, né, Felipe, que eu acho que a minha relação com as imobiliárias são muito boas. Tenho hoje acesso a grande parte delas, uma boa entrada. Sim. Né? E isso, para quem vai trabalhar numa incorporadora, talvez seja a principal ferramenta. Seja uma ferramenta importante, né? Eu acho que a partir do momento que eu fosse para qualquer imobiliária, fecharia portas. Essas portas, sim, né? E aí, além de serem alguns amigos pessoais, né, que eu tenho no mercado, acho que seriam situações mais conflitantes, sabe? Não teria muito sentido para mim fazer isso, não, esse movimento. Entendo. Não era algo que eu desejaria, não. Em Goiânia, você está há pouco mais de 10 anos. Antes de Goiânia, quando foi o começo? Você falou da Lopes aí, em que época que foi isso? Cara, foi 2008. Eu sou de uma família simples, né? Eu e meu irmão, minha avó e minha mãe nos criaram, né? Meus pais se separaram cedo, meu pai saiu de casa, sempre tive contato, mas meu pai seguiu a vida dele, casou de novo. Fazendo uma retrospectiva bem para trás, tá, Felipe? Mas de uma forma bem resumida. Sim. Tem um amigo meu que brinca que eu sou Forrest Gump, eu gosto de contar história. A ideia é justamente essa. Mas eu sou contador de história mesmo, cara. Então, eu e meu irmão, a gente precisou começar a trabalhar muito cedo. Né? Eu comecei meu primeiro emprego, tinha 13 anos, trabalhava em clube de campo, Campos do Jordão, né? Eu cresci em Taubaté, interior de São Paulo. Depois, trabalhando em site para internet, fui menor aprendiz na Volkswagen, fui trilhando algumas carreiras. Em 2002, eu me mudei para Curitiba, 18 anos, para fazer faculdade de marketing que eu comecei a fazer. Aí, em Curitiba, trabalhei no banco, no HSBC, trabalhei com vendas na Embeleze, fazia cosmético, fui promotor de venda. Promotor de venda é aquele cara de jalequinho no mercado, que fica repondo mercadoria. Sempre que vocês verem cara, tem um compaixão, tá? Porque o cara trabalha pra caramba. Depois, geralmente é ignorado, né? Cara, é ignorado e trabalha muito, cara. Trabalha demais, bicho. Repor mercadoria é um negócio cansativo. E aí, quando foi em 2005, houve a possibilidade a faculdade que eu fazia espanhola, e existia a possibilidade de eu estudar na Espanha pagando o preço do Brasil. Né? A faculdade renomada na Espanha, mas tinha uma unidade nova no Brasil. E aí, em 2005 eu fui. Fui assim, na cara e na coragem, sem saber muito bem como ia me sustentar lá, tinha mais ou menos a grana da passagem. Aí lá trabalhei na Bosch como estagiário, trabalhei de salva-vidas de piscina. Cara, tanto de função diferente, né? Cara, para poder, porque eu estudava e tinha que me virar, né? Porque na Bosch, cara, eu tinha experiência profissional, mas pagava muito pouco, porque era estágio. Como salva-vidas de piscina, eu ganhava muito mais, eu ganhava 3 vezes. Mas salva-vidas não me dava currículo. Então eu fazia meio período na Bosch e meio período como salva-vidas. Depois me mudei para Irlanda para aprender inglês, morei em Dublin. Aí trabalhei na Zara como vendedor. Caramba. Então, sempre gostei um pouco de roupa e tal, trabalhei na Zara como vendedor. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2007, um plano meu de vida era participar de um processo de trainee. E os processos de trainee são longos, né? E tem algumas exigências, boas faculdades. Né? Eu não tinha, no Brasil, uma faculdade renomada, mas tinha estudado fora, então dava um peso. Tinha que saber falar inglês, não era dos melhores, mas conseguia me virar, pelo menos, nas questões básicas.
E eu participei de vários processos, né, Treine. de trainee. E aí, no final, e assim, são processos longos mesmo, né? Eu comecei, sei lá, em julho de 2007. A resposta sai em dezembro. Uhum. E aí, no final, eu tinha me qualificado no da Lopes. A Lopes tinha acabado de abrir capital. Então, ela estava fazendo uma profissionalização. Abriu um processo que tinha mais de, sei lá, uns 7 mil inscritos para 24 vagas. Nossa. No final, acabei conseguindo entrar. E tinha passado também no da Bung Alimentos. Só que a Bung Alimentos era para trabalhar em Gaspar, Santa Catarina. Falei, cara, se eu for para lá e não der certo, não tem muito futuro, né, cara? Se não der certo em São Paulo, você tem mais São Paulo e São Paulo. Oportunidades. Minha família morava no interior, era mais próximo. Falei, cara... E aí fui. E aí entrei no mercado imobiliário de São Paulo, me apaixonei. Não era algo assim que você almejava no início da sua carreira. Não entendia nada. Quero trabalhar no mercado imobiliário. Não entendia nada do mercado. E depois que você começa a entrar, que você vai entendendo todos os desdobramentos do mercado imobiliário, né? Uhum. E aí fiquei 1 ano na Lopes. Aí na época eu tinha recebido uma proposta da Lopes para ir para o Sul. E aí eu entendi que não fazia muito sentido. Mais uma vez aquilo. Orei a Deus, percebi no coração. E aí eu me desliguei do programa de trainee, né? Terminou o ano e eu não quis continuar. Aí fui trabalhar numa incorporadora menor, chamada Nox, eu, a Camila, que é minha esposa, e um cara também, um diretor que tinha saído da Lopes. Nessa época você já era casado com a Camila? Já, eu casei. Eu fui morar junto com a Camila no comecinho de 2008, assim que mudei para São Paulo. Uhum. Eu conheci a Camila desde 2004. Caramba. A gente se conheceu em 2004, ela foi morar nos Estados Unidos 2 meses depois, eu fui morar na Espanha 6 meses depois. A gente se reencontrou em 2007, começou a ficar junto, ela foi trabalhar num navio de cruzeiro. A Camila tem uma história de vida absurda, cara. Legal. Cara, é muito legal. Um dia você chama ela para conversar, Sim. que você vai ver. A história de vida da Camila é impressionante. E aí, em 2008, a gente foi morar junto. E aí começou a trabalhar, ela começou a trabalhar na Lopes também. Então a gente trabalhou junto bastante tempo. E aí depois os dois saíram. Em 2009 começamos a montar essa operação pequena, de uma imobiliária pequena com uma incorporadora. Cara, que foi bem. 2009, 2010, aí 2011 começou a degringolar, 2012 começou a ficar muito ruim. Cara, 2012 para 2013 a gente quebrou completamente. Falei, assim, não ter... Acho que eu te contei a história da barata, né? Um negócio absurdo. Que tá no podcast. Acho que faz sentido contar. Vale a pena contar? De novo. Cara, a gente chegou a um ponto assim, de quebrar tanto, cara, que não tinha corretor na imobiliária. Não tinha corretor mais. E a gente tinha alguns plantões próprios. Cara, quem ia pro plantão? Né? Eu voltei a fazer plantão. Eu fazia plantão, a Camila fazia plantão. Né? E eu lembro que tinha um que era em Osasco, num bairro, se não me engano, é Vila Iolanda. E aí, cara, eu morava ali no comecinho da Avenida Angélica, eu pegava um metrô até a Barra Funda eu pegava um trem até Osasco eu pegava um ônibus até o plantão. Uhum. Só que o empreendimento não era numa rua principal, ele era numa rua de baixo. Então, a gente alugou uma casa, que fez de plantão, na verdade, uma garagem, uma casa, plotou ela toda, tinha um pedacinho que sempre tinha um café, conseguia passar um café, tinha impressora, porque eu mesmo fazia o contrato, se o cliente comprar, e na frente tinha um banheiro, tinha um posto de gasolina que eu usava o banheiro. Cara, eu lembro que eu cheguei um dia para trabalhar uma segunda-feira, era umas 9 horas da manhã. Cara, imagina, eu tinha acordado, para chegar lá às 9, eu tinha acordado às 6, 5. Eu sempre podia acordar cedo. Cara, eu cheguei para trabalhar, quando eu abri a garagem, cara, devia ter umas 300 baratas dentro do lugar. Nossa. Deve ter dado entupiu o esgoto, sei lá, da casa ou da rua. As baratas era cacho. Aí eu respirei fundo, fechei a porta, fui até o mercadinho que tinha perto, comprei umas 2 latas de Baygon, um saco de lixo, voltei. Cara, passei o dia matando barata. Nossa. E aí voa barata, bate na cara. Cara, aquela hora você respira fundo, você fala, caramba, bicho, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Essas horas você tá... Cara, terminei de matar todas as baratas. Já passando dificuldade para as vendas. Já, e ainda nada, teve mais duro. Isso. Cara, sem grana pra nada. Muitas vezes a Camila, a gente chegou a dividir miojo, as coisas assim, cara. Cara, não é nada fora do comum na vida de muito corretor que talvez esteja gente ouvindo. Uhum. Né? Cara, difícil de vencer. Cara, terminei, eu lembro que eu terminei tudo, era na segunda-feira, cara. Fechei, terminei. Fui a pé pra igreja, mais uma meia hora andando. Sem reclamar da vida. Até que eu falei, cara, no momento que a gente entendeu que não tinha mais como a empresa virar. Né? Eu não sei se aquele dia foi meio que uma chave, mas falei, cara, isso aqui não tem muito futuro mais. E aí, quando foi junho de 2013, meu pai estava com uma obra aqui em Goiânia, Minha Casa Minha Vida. Sempre tive uma boa relação com meu pai, mas
tinha outra esposa, né, que tem uma boa relação, tem filhos. Falou, tô precisando de ajuda para trabalhar aqui, você não quer vir? Eu falei, cara, é a porta que a gente precisa, né? E aí vim para trabalhar com ele, salário baixo, mas na época era o que o cara dava pra gente. Aí, e nesse ponto, aí a Camila veio, começou a procurar emprego. E aí a Camila viu uma vaga na FGR, para ser coordenadora de pós-venda. Ela veio aqui, fez a entrevista, está aqui do lado, né, da FGR, fez a entrevista, entrou. Aí eu trabalhei mais um ano com meu pai, a empresa do meu pai quebrou. Eu falei, cara, deve ser comigo. O problema deve ser eu. Cara, e aí saí da empresa dele, né, porque não tinha mais como continuar, porque ele pegou bem aquela fase de 2013, 2014, estava no final do governo, né, Dilma, ali, o começo do segundo mandato da Dilma, estava com muito problema de repasse da Minha Casa Minha Vida, estava fechada a torneira mesmo, e aí eu saí, e aí comecei a procurar emprego, na época, Camila pegou meu currículo e trouxe, né, na época era o Carrijo e a Michele, que eram diretor e gerente, eles gostaram do meu currículo e eu entrei como coordenador na FGR. E aí foi, depois fui coordenador, gerente, me tornei diretor. Então foi uma... A Camila entrou antes de você, então. Entrou um ano antes, ela brinca que ela me arrumou emprego. Legal. Ela tá lá desde 2013, né? Sim. Ela faz esse ano, vai para 11 anos, né? 12 anos que ela tá lá. Então assim, cara, são coisas da vida que ensinam muito, né, Felipe? Eu acho que passar por tudo que você passou te deixou tão preparado para qualquer coisa que vier pela frente. Cara, já não é mais um obstáculo, né? Já passou por tanta coisa, né, Bruno? Cara, não é o fim nada é o fim do mundo, entendeu, Felipe? Assim, cara, eu sempre entendi que a graça de Deus vai capacitando a gente. Né? Eu sou cristão e para mim isso é um valor e eu entendo que, cara, tudo isso... Cara, tem muitas coisas que foi burrice minha, né, cara? Burrice nossa, escolhas erradas. Cara, escolha errada, você vai viver a consequência errada. Mas eu sempre entendo que existe uma misericórdia de Deus para resgatar você e te mostrar uma nova chance, né? Por isso que eu sempre olho para... você até brinca, né? Mas eu brinco, não, você conhece, não sei porquê, não deveria ser não, né? Mas, cara, você começa a entender alguns valores, cara, você coloca as coisas no lugar certo, sabe? Quando vai um baita sucesso... Cara, baixa a bola, não é você que fez isso sozinho, não. Tem muita gente envolvida nisso. É muita gente que faz isso tudo ser um sucesso. E eu sozinho mesmo matava barata. A minha capacidade sozinha é de matar barata, não é de muita coisa além disso, não. Você foi contando e eu lembrei de uma experiência minha também. Eu comprei um imóvel uma época e aí eu mandei dedetizar o imóvel. E aí quando eu cheguei, cara, tinha tanta barata morta, mas tanta barata morta... Menos mal que estavam mortos, você ainda teve que matar as baratas, né? Foi um pouco mais trágico, mas você foi falando, eu fui lembrando que eu passei também. Cara, mas assim, esse tipo de bem coisa... Bem nojenta a experiência. Essas coisas criam na gente resiliência, né, Felipe? De entender, eu gosto muito dessa palavra, né? É usada da química, trazida para o mundo corporativo. Cara, quer sofrer grandes pressões e não se alterar muito, né? E eu acredito muito nisso, né, cara? Esse tipo de coisa que faz a gente ficar forte. Encarar. Não que todo mundo tem que passar por esse tipo de coisa, não. Mas quando você passa e você sabendo direcionar a coisa para o lado certo, você tende a colher. Eu tenho uma frase que é bem clichê também, a gente já falou algumas aqui hoje, mas acho que cabe mais uma, que é: não importa o que acontece com você, sim como você reage ao que acontece com você. É isso. Porque você pode transformar algo pequeno em algo muito grande, ou você pode transformar algo que é bem difícil em algo que vou passar por isso e vamos embora. Cara, e saber rir, né? Eu gosto de dar risada, eu gosto de contar as histórias da barata. Hoje é motivo de risada. Né? Cara, no dia, mas nem cara, tanto. Durante talvez não, mas eu cheguei à noite, cara, dei boas risadas com a Camila, cara. Falei, caramba, bicho, bati a barata na cabeça, na cara e tal. Nossa senhora. Trágico. Me fala uma coisa, para você que as pessoas, você contou até uma boa parte da sua carreira, mas você chegou uma época a sair da FGR para trabalhar também no vertical, né? Isso. Como é que foi isso? Cara, foi em 2016, né, tinha lançado Nápoles e Bolonha, e na época não tinha mais perspectiva de lançamento, né? As demais áreas, que seria o Turim depois, ele tinha entrado num processo de arrima, que é um processo demorado de aprovação. Então não tinha menos nenhuma área pronta. E na época eu recebi o convite do Ricardo, da GPL, eu tenho um carinho enorme por ele, por Guilhermão, né, todo o time da GPL. Eles iam lançar a segunda etapa ali do Parque Arquitetônico, que seria o Parque Arquitetônico. Tinha lançado o Vitória, e era parceria com a Terral, que tem uma amizade muito boa, desde lá com o Marcelo, o Borges, que a gente conheceu desde lá. E aí me convidaram para fazer a coordenação, que era para lançar as duas torres, que era o Epoque e o Dinastia. E aí foi em julho de 2016. Eu saí para fazer essa coordenação e, graças a Deus, foi um sucesso absurdo. Acho que lembro que o Epoque só não vendeu a cobertura,
vendeu a torre inteira e o Dinastia tinha vendido mais da metade, né? Eram 54 apartamentos, vendeu acho que uns 34, 38, assim. Super bem. Foi assim, e aí foi até março, e aí o meu contrato era também com a SPE, né? Era com o projeto da SPE. Não tinha uma continuidade nem com a GPL e nem com a Terral. Oficialmente não. A gente podia conversar algumas coisas de futuro, até porque eles já tinham mais ou menos um time formado. E aí foi quando, em 2017, eu recebi o convite da FGR para voltar. Então, por isso que eu falo que fiquei 6 meses fora, mais ou menos 6, 7 meses. E aí, porque elas iam lançar o Porto Barcelona, que a FGR tinha fechado uma parceria com a Âncora para lançar esses 2 empreendimentos. E aí me chamaram de volta, foi aí que eu aceitei. E aí voltei. E você vê muita diferença, apesar de ser o mesmo segmento, mercado imobiliário, entre o urbanismo e o vertical? Ah, tem. Assim, o urbanismo, ele tem o fato de ter o financiamento próprio, né? O volume de unidades. Quando a gente fala aqui em Goiânia, principalmente do urbanismo fechado, os condomínios fechados, isso ainda permeia entre as duas imobiliárias, entre o corretor, né? O corretor, ele pode ir hoje lá e, sei lá, no lançamento vender um Fjord e no dia seguinte lá e vender uma casa da FGR, um lote da FGR, ele acaba entendendo bem. Em outras cidades você já nem tem muito isso, né? Já é bem mais separado o corretor que atua nos dois. Mas é diferente, né? O corretor, principalmente quando a gente está falando do vertical, ele já tem uma mais familiaridade, porque é o que ele lança mais. Então, ele consegue já entender um pouco mais fácil o produto. Apesar que a FGR, como também já lançou muito, o corretor já tem isso muito fácil. Mas tem toda uma diferença do fluxo, entender para o próprio cliente esse desligamento, como vai fazer isso com o banco. São diferenças. Agora que a FGR atende o cliente com a casa, já não. Mas que já é o produto final. O vertical você já atende o cliente com o produto final, né? Ou ele vai morar, ou ele vai alugar, mas pode ser que ele revenda, mas boa parte ou vai morar ou vai alugar. Sim. Então, é um perfil também diferente de cliente. Acho que tem os dois. A vantagem para mim em Goiânia é que todo mundo aqui acaba vendendo de tudo, né? Então, tudo. acaba sendo a mesma imobiliária e tal. Mas eu sou apaixonado pelos dois, assim, acho fantástico, né? Os dois tipos de produto. O mercado imobiliário é muito apaixonante, né? Depois você entra nele, é difícil você sair. Muito difícil. Cara, você participa de uma realização que é a maior realização que a pessoa vai ter. Pode ter um carro caro, mas a casa sempre vai ser o bem mais caro, né? E quando você participa, principalmente dessa compra... E é interessante, cara, porque seja um apartamento, às vezes, menor, eu participei já de vendas do Bauhaus, que é apartamentos de 8 milhões, é que, em teoria, o cliente já mora muito bem. Mas, cara, você tem aquela emoção da compra, que é uma coisa meio indescritível, assim, né? Quando você aperta a mão ali e fala, cara, o negócio está fechado, existe ali, seja por parte do corretor, que o coração acelera, e mesmo o brilho no olho do cliente. Isso é muito impagável, né, cara? É um momento muito impagável. Sabe que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu sou jornalista por formação, já tinha trabalhado em vários veículos de comunicação, aparecia na TV todo dia e tudo mais. Quando eu vim para o mercado imobiliário, muito por necessidade, como boa parte dos casos que a gente vê no nosso mercado, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era corretor. Eu ligava para as pessoas, fazendo aquela famosa lista dos 100, né, para falar que eu estava trabalhando no mercado imobiliário e tal, mas eu ficava com vergonha porque eu mesmo sentia como se fosse um downgrade, assim, pô, fiz faculdade, tenho uma carreira já legal no jornalismo, aí vir para o mercado imobiliário que tem uma barreira de entrada muito baixa, qualquer pessoa entra, me fazia ter esse sentimento, assim, de vergonha. E aí, com o tempo, felizmente, eu já fui tendo resultado logo no início, já vendi no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e eu fui vendo essa realização das pessoas, sabe? A pessoa estava comprando um imóvel, talvez a maior negociação que ela fez na vida, e eu tinha sido um instrumento para que aquilo se realizasse. E aí eu comecei a perceber o tanto que era importante a carreira de corretor de imóveis, e o quanto... eu fazia parte de um momento único na vida das pessoas. Ela tinha uma função social, tal como o jornalismo, que é de informar e tudo mais. E a partir daí, qualquer lugar que eu vou hoje, se eu precisar fazer uma ficha de cadastro, um médico, um dentista, lá, qual que é a sua profissão? Corretor de imóveis. Felipe, Eu tenho um orgulho tão grande de falar que eu sou corretor hoje, sabe? E, coincidentemente, eu não tive muito relacionamento com meu pai, já até faleceu, mas meu pai foi corretor de imóveis. E aí...
eu tinha essa aversão, essa assim, talvez barreira. por conta de como foi o meu relacionamento com meu pai. Mas hoje eu tenho muito orgulho, cara. Eu gosto demais do que eu faço, apesar de estar muito atarefado com a Altmob nessa parte aqui da produção de conteúdo, mas eu não deixo de ser corretor. Dentro do possível, eu encaixo algum horário, porque para mim faz muita diferença fazer parte da vida das pessoas. Você sabe que quando eu comecei, né, com trainee, eu lembro que eu conheci um corretor da Lopes. O nome dele não me esqueci, é um japonês, o nome dele é Aoki. Era o apelido dele. O nome dele eu não lembro, porque na Lopes todo mundo tinha um apelido para não ser repetido, né? Hoje isso já não existe mais. Cara, mas esse cara ia pro semáforo e panfletava. Eu lembro que teve um lançamento que ele vendeu 42 apartamentos. Caramba. Eu fui conversar com ele, cara, ele era operador de mercado financeiro. Ele largou para virar corretor. E aí começava a conversar e ele falou, cara, você não pode ter vergonha desse negócio aqui não, viu? Aonde você for, você tem que falar que você é corretor. Você não pode, ele fala assim, cara, você não pode ficar enchendo o saco com seus amigos. Ele falou, Bruno, a partir do momento que eu virei corretor, eu liguei para todos eles e falei, olha, a partir de hoje, eu sou o corretor de imóveis. Se você quiser fazer qualquer transação imobiliária, eu gostaria que você levasse meu nome em consideração. Mas, cara, não ficava ofertando, não ficava. Mas para todos eles eu deixei claro que a partir daquele dia eu me tornei corretor de imóveis. Aonde eu vou, eu falo para as pessoas que eu sou corretor. Eu tenho orgulho disso aqui. E ele começou a falar, Bruno, eu ganho muito mais dinheiro aqui do que eu ganhava no mercado financeiro. E se você for pegar hoje corretores bem posicionados, não estou falando do topo não, mas bem posicionados. Cara, o ganho do corretor hoje é maior do que a maioria dos profissionais liberais que a gente conhece. Sem dúvida. Né? Assim, é que realmente existe ainda talvez, como você falou, um pouco da barreira de entrada, mas quando você olha também passado, né? Quem que era o corretor de imóvel? Era o cara que aposentou, que não tinha o que fazer, que ia para um plantão de vendas. Cara, isso mudou totalmente. Né? Quantas pessoas como você, que era jornalista, eu conheço arquitetos, advogados, que migraram das suas profissões para a profissão de corretor de imóvel. Sim. Né? E de fato, quando o cara entende, né, o dinheiro que envolve isso, né? As cifras que envolvem o mercado imobiliário, a transformação que ele pode causar na vida dele e na vida de outras pessoas. Cara, eu desafio você me falar outra profissão que o cara começa em 2025, pode começar esse ano, sem dinheiro. Se ele fizer um trabalho bem feito, se dedicar e tal, ele termina esse ano com a vida resolvida. Sim. Cara, são muito poucas. Eu desconheço. Não sei se tem outra. Que ele consegue realmente mudar a situação dele. Então, por isso que sou, né? Já não atuo há muitos anos mas por isso que eu sempre, toda incorporadora, o lugar que eu esteja, cara, eu sempre tenho que se cuidar com o corretor, né? Cara, seja do café que ele vai tomar, junto com o mesmo café do cliente, seja o lugar que ele vai trabalhar, a mesa que ele vai sentar, cara, tem que ser bem feito, porque ele é o agente de transformação. Cara, sem o corretor, não existe sucesso de incorporadora, não existe sucesso do cliente. Um bom corretor de imóveis, ele é capaz de transformar tanto a vida dele quanto a do cliente. Você falou isso, me deu um gancho aqui agora. A gente está vivendo um momento em que a inteligência artificial está ocupando muito espaço, né? Sim. Você acha que vai existir um momento em que a inteligência artificial vai substituir o corretor de imóveis? Cara, eu acho muito difícil, assim, porque é uma relação muito pessoal ainda, né? De confiança e de olho no olho. Até num curso que eu estou fazendo, houve uma provocação justamente nesse sentido. Cara, será que os decorados ficariam virtuais? Eu falei, cara, uma coisa é você comprar até uma camiseta de uma loja que você conhece, que o tamanho M serve bem em você entrar no site dela para uma promoção e comprar. Outra coisa é você fazer uma compra virtual. Eu ainda acredito que o corretor ele pode se valer muito das ferramentas de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Cara, você entrar no ChatGPT hoje e fizer uma pergunta, como é que está a economia do Brasil, e me der argumentos, cara, ele vai te dar vários. Eu acho que isso mas ainda vai ser sempre uma relação humana de olho no olho. Pode ser que no futuro isso venha a mudar, mas eu não consigo ver isso mudando a um curto prazo, sabe? Eu acho que essa visita, esse entrar num apartamento decorado, cara, quantos vídeos já foram feitos lá, por exemplo, do Fjord? E mesmo assim, a gente só está abrindo o Fjord para os clientes na rodada de negócio. Mesmo assim, o cliente vai à noite na rodada de negócio para ver. Porque ele quer sentir o espaço, quer olhar, quer se ver dentro. E o corretor é parte disso. Eu também acho que vai ser muito difícil substituir isso. Assim, essa confiança vem muito de uma pessoa para outra. Eu acho que uma inteligência artificial... A inteligência artificial, acho que ela vai substituir algumas funções que são mais mecânicas, mas a parte... como que eu posso dizer assim? A parte que envolve mais a relação humana e a venda de um imóvel, você já fez várias vendas, transcende muito mais do que número. Sim. A compra nunca foi por 2 mais 2 fechou 4. Não. Nunca é só isso. É uma opinião, é um olhar, é levar o cliente no bairro, é levar o cliente para ver outras opções,
é a sua opinião em relação ao restante. Eu acho que tudo isso, cara, inteligência artificial não tem como substituir, não. Concordo. Vamos lá, falar um pouquinho mais do Bruno como pessoa. Se você tivesse que se apresentar para alguém hoje, eu sempre faço essa pergunta aqui nas entrevistas, não sei se você já assistiu alguma Já assisti algumas. nesse formato, mas eu sempre pergunto isso. Se você tivesse que se apresentar hoje para alguém, sem falar o que você faz profissionalmente, quem é o Bruno Alcântara? Rapaz, sem falar o que eu faço, mas sem falar? Sem falar o que você faz profissionalmente, esquece o lado profissional. Quem é o Bruno? Cara, Bruno Alcântara, cristão. É como eu me vejo hoje. Marido da Camila, é isso que eu me vejo. Cristão, marido da Camila. É. Cristão já diz muita coisa, né? Pra mim, isso, cara, é porque a partir desses óculos eu enxergo o restante da minha vida toda. Uhum. E é uma parte que quem te segue nas redes sociais vê Tem mais isso do que qualquer outra coisa. Você posiciona muito mais como cristão do que como diretor comercial, inclusive. Agora eu tô até equilibrando um pouco mais. Cara, é porque assim, Felipe, cada um vai escolher uma forma de enxergar o mundo. Uhum. Ser independente. Cara, cada um, partindo das suas experiências, do que você acredita, cara, os seus óculos é os óculos que você vai enxergar o mundo. Toda a tua relação, por exemplo, você deu um exemplo do que a sua relação como corretor tinha talvez alguma coisa por causa da relação do seu pai. Uhum. Cara, tudo isso que forma o Felipe é a forma que ele vai enxergar o mundo. Sim. E a partir disso é a forma que você se relaciona. Cara, todas as experiências que eu vou ter, todas as relações que eu vou ter, toda a forma que eu vou fazer, eu sempre vou enxergar isso, ou me esforçar muito para enxergar isso a partir de uma ótica cristã. É o que mudou a minha vida, é como eu entendo que a vida é a certeza que eu tenho, né? E não que eu tenho todas as certezas da Bíblia, tá? Isso cada dia mais eu vou aprendendo. Mas é como eu vou me relacionar comercialmente com as pessoas. Cara, esse óculos é o que está dentro da mesa. Né? Então, muito que eu construí hoje, que eu tenho portas abertas, é porque eu sempre fui um cara correto, ético. Mas por quê, cara? Porque, de uma forma maneira, a graça de Deus me alcançou e me mostrou que esse é o caminho correto. Como eu me relaciono com a minha esposa, como eu me relaciono com as pessoas que estão abaixo de mim, como eu me relaciono com o Murilo, por exemplo, que está acima de mim. Tudo isso, ou com meus pares, tudo isso vai ser a partir dessa ótica. E não uso isso de uma forma banal, não, Felipe, no sentido de que a gente sabe que acaba banalizando um pouco, né? O discurso de ser cristão já não é uma coisa que diferencia muito. Mas na minha vida é como eu decidi me portar. E como foi a origem da sua vida cristã? Por que você se tornou essa pessoa tão envolvida? Cara, assim, eu sempre fui católico, minha vida de criança. A minha avó muito católica. E eu lembro de cenas, eu e meu irmão pequeno, minha avó lendo Bíblia pra gente. Então foi algo muito forte dentro da minha casa. Mas assim, não era um cara que frequentava a igreja. Eu ia na missa de vez em quando. Apesar de ter isso sempre tive meus momentos de oração, mas não era um cara que frequentava a igreja. E aí em 2008, também nesse processo junto com São Paulo, que a gente foi morar junto, né? Eu e a Camila no começo, bastante buscando mais ou menos o que a gente queria da vida. Eu não fui para a igreja por nenhum problema, não. Né? Mas, cara, eu sempre tive uma voz dentro de mim que me dizia, cara, que eu iria servir a Deus. Não sei explicar, tá, Felipe? Mas sempre... Cara, e pensa um cara que buscou coisa, tá? Eu fui atrás de Hare Krishna, fui já em centro espírita, cara, já fui em um monte de coisa, comunidade doida, tomar chá, cara, tudo que você pode imaginar. Cara, calendário maia, quando eu nem era famoso, eu já tinha me envolvido. Cara, eu sempre falei assim, cara, existe uma resposta pouco acima do que isso aqui que a gente consegue enxergar. Tem um autor, que é o que escreveu As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, que é um autor inglês, ele é cristão. Inclusive, As Crônicas de Nárnia é o evangelho para crianças. O Aslan é Jesus. Né? Então, assim, você vê um olhar cristão, ele fala que existe um vazio dentro do homem que só Deus pode ocupar. E eu sempre entendi que esse vazio eu queria preencher. Cara, quando eu morei fora, eu ia na igreja, sempre tentava buscar. Mas aí, Camila e eu, quando a gente foi morar junto, um dia a gente foi numa igreja evangélica, e aí o pastor, que eu tenho amizade com ele até hoje, cara, explicou pra gente de uma forma tremenda a graça de Deus. Então, cara, aquilo passou a fazer parte da nossa vida mais que qualquer outra coisa. E seja em momentos muito difíceis, como eu contei alguns exemplos aqui, seja nos melhores momentos, eu entendi que a graça de Deus foi o que fez aquilo acontecer. Eu mesmo, Bruno, sem Deus, não sirvo para muita coisa, não. Mas a graça de Deus me alcançou e conseguiu dar um pouco de destino para mim. É muito legal isso. Eu lembro a live que a gente fez, que você encerrou a live fazendo uma oração. E é muito seu, né? É uma marca sua.
você genuinamente é assim. Sim, é a forma que eu pretendo tocar minha vida, entendeu? Poderia ser um cristão muito melhor do que eu sou, poderia ser uma pessoa muito melhor que eu sou, mas no que eu consigo me esforçar, eu sempre vou tentar, cara, se eu puder ter qualquer contato com a pessoa, e se eu puder deixar uma única marca nela, falar, cara, busca Jesus, porque isso aqui... E não digo isso, Felipe, como cara, não estou dizendo para ninguém, vai na igreja que eu frequento, porque eu convido muito pouco para isso. A pessoa tem que buscar onde ela acha que é feliz. Mas, cara, o dia que ela entender mesmo Jesus, entender a graça de Deus, cara, é difícil ter uma vida sem aquilo. É bom demais, Felipe. É bom demais, cara. Eu acredito. Eu creio. Me tira outra dúvida. Uma coisa que eu sei sobre você é que você acorda muito cedo, você até falou aqui na entrevista também. Já teve casos que a gente trocou mensagem tipo 5 horas da manhã, que eu também acordava muito cedo para treinar. Não que eu não acorde tão cedo, mas você acorda ainda mais cedo do que eu. Cara, 4h15 todo dia. É isso, né? Para treinar, atividade física é outra coisa que você gosta muito também. A gente conseguiu, assim, eu e a Camila, a gente estabeleceu uma rotina. Eu brinco, eu prefiro convites para café da manhã do que para jantar. Mas a gente estabeleceu uma rotina muito forte em casa. A Camila também treina bastante. Cara, dá 9h15, 9h30, a gente vai para cama. E gosto de acordar às 4h15, 4h30. Eu gosto de treinar cedo, acho que nosso celular não para, né, Felipe? Não. Se a gente está fazendo entrevista, eu imagino a hora que você tirar o seu do modo avião e eu tirar o meu aqui, vai ter inúmeras mensagens. Cara, esse horário das 5, não tem ninguém, né, cara? É um horário seu. Dificilmente alguém manda mensagem, né? É difícil. Assim, você tá com mais ideia com o personal que está ali. Ou tem dias que eu faço jiu-jitsu às 5 da manhã. E aí você faz musculação e jiu-jitsu? E boxe, cara. Boxe também? Eu arrumei uns professor doido que dão aula às 5 da manhã, né? É um pessoal que não dorme muito também não. Não sei se não me odeia assim um pouco. No fim das contas, se você tomar uns golpes ali, você já tá sabendo qual é o motivo. Já pelo menos tá resolvido. Tá me fazendo acordar muito cedo. Tá judiando. Toma esse mata-leão. E no tempo livre, além das atividades físicas, além da igreja, de estar ali nos seus momentos com Deus, o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto muito de viajar, né? Seja eu e a Camila, seja com algum amigo. Gosto de conhecer lugar diferente. Já ter viajado bastante, ter morado em vários lugares, mas é sempre bacana esse contato com outras culturas. Gosto muito de ver série, filme, né? Eu e a Camila, a gente tem essa vida nossa de... como qualquer ser humano Casal normal. Mesmo. Ver série, jantar, viajar, coisas que ocupam ali Eu tento não praticar nenhum esporte quando estou nesses horários, né? Não sou muito desses... vou viajar, preciso levar um tênis de academia. Aí eu sou bem desencanado nisso. Aí eu vou bem distrair. Quando viaja, você realmente desliga mesmo. Total. Não levo nem da rotina como zero. E uma viagem inesquecível, assim, um lugar que você conheceu que você não vai esquecer mais? Cara, poxa... Só teve um lugar como beleza natural, sem dúvida nenhuma, Cancún é apelação. Assim. Cor do mar, natureza... Fiz uma viagem no começo do ano passado com a Camila no hotel, que tinha muita natureza, assim. Cara, tinha um mar muito fora do comum. Acho é um lugar muito bonito para ir. E uma cidade que eu voltaria outras vezes é Nova York também. Cara, ali assim, acho que também tem um pouco da memória afetiva de filme, que a gente cara, muito vê filme, muita coisa muito ali, filme, né? Então você passa e fala, cara, isso aqui no filme, né? A gente passou um Natal e Ano Novo lá, aí você vai lá na árvore da Rockefeller, você fala, caramba, quantos filmes a gente não assistiu daquilo, né? Então, mas é uma cidade, pra gente, principalmente que atua no mercado imobiliário, é um negócio muito absurdo, né? Como que a cidade tem vida. São meio extremos, né? Cancún, natureza, Nova York, mas são lugares que vale muito a pena conhecer. A Europa como um todo é muito bonita, né? Por toda a sua cultura antiga. Mas essas duas, assim, a gente teve a chance de fazer juntos, eu acho que foi bem legal. Assim. E a gastronomia, qual que você mais gosta? Cara, assim, o que eu mais gosto de comer, sem dúvida nenhuma, é carne. Carne vermelha. Churrasco e depois comida italiana. Também é. Mas carne é carne, né? Cara, carne é... Eu também sou do seu time aí. Cara, não tem como competir muito, né, Felipe? Não. Pra mim é o que há de melhor. Carne vermelha. Eu sou alérgico a frutos do mar. Então, eu viajo pra praia, eu não posso comer ali frutos do mar. Então, cara, eu gosto de frutos do mar. Carne mesmo. Eu gosto de fruto do mar, mas, cara, carne vermelha é imbatível. Acho que é primeiro, segundo e terceiro, depois qualquer outra coisa. Concordo. E música, o que você gosta de ouvir? Cara, um pouco de tudo, Filipão. Assim, tirando assim, um pouco da música, eu gosto, porque eu gosto de alguns cantores e tal. E gosto muito de rock, cara. Então o Bruno é roqueiro. Cara, Pearl Jam. É mesmo? Esse tipo, assim, o rock
É uma coisa para treinar, por exemplo, eu acho muito mais bacana. Às vezes, assim, às vezes tem eu e a Camila em casa, só os dois, conversando, deixar uma música, um jazzinho de fundo, eu acho legal. Se for um bar de jazz, que não tem em Goiânia, mas, cara, é um negócio legal de ir. Mas, cara, rock para ouvir mesmo. Falei, cara, vou pegar uma estrada, vou escutar alguma coisa, aí é rock. Bacana. Aí eu viajo bem, assim, aí vai de tudo. Strokers, Pearl Jam e por aí vai. Eu gosto de fazer essas perguntas porque tem muita gente que te conhece só como profissional, só o Bruno Alcântara que tá ali e gera conexão. Tem muita Até gente porque que vai começar a trocar ideia sobre isso com você. Até porque eu posto zero da minha vida pessoal, Sim, né? bem zero mesmo. As meninas que trabalham comigo brincavam que meu Instagram só tinha um botão repostar. O repost funciona bem, você sempre reposta tudo que a gente marca. Mas o postar era uma coisa um pouco mais... não funcionava tão bem. Mas teve algum motivo para você ter essa conduta assim mais low profile, cara, ou é seu mesmo? Não, é meu, cara. Eu sempre, assim, a vida pessoal eu acho que sempre quis deixar ela um pouco mais... Até porque, assim, o que eu pensei, Felipe? E aí parece, não é demagogia, não. Eu falei, cara, minha vida para as pessoas é bem pouco interessante. Vida pessoal, tá? O que eu pensei? Falei, cara, ou eu vou falar de Jesus, que é mais interessante, ou eu vou falar alguma coisa do trabalho, que é mais interessante. Então, sempre falei, cara, isso aqui, esses dois pontos precisam ter mais destaque. Cara, o que eu tô comendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô ouvindo, cara, não vai mudar a vida de ninguém, não. Tem por que falar. Mudar talvez não, mas gera conexão. Gera. Eu entendo que sim, tá? Eu entendo que faz parte do todo. E eu entendo que você também preferir não postar, não tem nenhum problema. Também. Mas eu tô rompendo um pouco essa barreira, né? Por exemplo, a Camila, todo dia ela faz o café da manhã para mim. Uhum. Eu sempre brinco lá, eu coloco, ela faz o café da manhã, eu tiro a foto e coloco a música Cotidiano do Chico Buarque. Fala todo dia, ela faz tudo. Aí eu gosto de brincar com a música para mostrar esse cuidado dela e tal, mas não vou muito além disso, não. Mas é legal. Tem um quadro aqui na entrevista que chama Fim de Papo, onde eu faço sempre as mesmas 3 perguntas para os entrevistados, só que cada um tem as suas respostas, né, e os seus motivos para isso. A primeira é: qual é o efeito colateral de tudo que você faz profissionalmente? A parte ruim, a parte difícil, a parte que... Nossa, isso aqui, eu faço tanta coisa, essa parte aqui é complexa. Cara, eu acho que, e acho que é um pouco do efeito colateral do nosso mercado como um todo, é o tempo escasso, né? Quem é amigo, geralmente quem está no mercado imobiliário acaba se aproximando mais de pessoas do convívio do próprio mercado imobiliário, né? Porque seja os finais de semana, que é o dia que o cliente tem horário, seja a parte noturna, que é onde acontece geralmente os eventos, as rodadas, que a gente chama de rodada de negócio. Cara, eu acho que essa parte do tempo, ela é um pouco mais difícil de administrar, né? Eu, graças a Deus, sou casado com alguém que também atua no mercado imobiliário e sofre do mesmo mal do tempo, né? Mas eu acho que todo mundo que não tem essa oportunidade tem um pouco de dificuldade de explicar. Eu acho que o efeito colateral do tempo... Porque, assim, das 8 às 6, você vai fazer tudo aquilo que te demanda fazer. Mas ainda existe esse trabalho pós 6 horas, né? E isso é muito forte. No nosso mercado, isso é muito forte. Né? Você não vai deixar de atender um cliente seu no domingo de manhã. Não. Né? Então, eu estava respondendo cliente ontem, domingo, 11 horas da noite. É isso. Eu acho que essa parte do mercado imobiliário, eu sempre gosto, sempre que eu vou contratar alguém que vai começar, seja trabalhar direto com a equipe, ou eu vejo que vai começar como corretor, eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Cara, olha, esse ponto aqui é um ponto importante no mercado. Que isso esteja bem claro. Sim. Para quem quer trabalhar das 8 às 18... Não é o lugar, cara. Não é o lugar. Não é o lugar. Então, eu acho que esse efeito colateral, eu acho que ele permeia todos os mercados imobiliários. Sim. A segunda pergunta é: uma pessoa que você admira que não trabalha com você. De preferência que não tenha trabalhado também. Assim, alguém que você vê de longe e fala: essa pessoa chama a minha atenção. Eu acho interessante o que ela faz. Cara, você pode até conhecer, mas de preferência que você não tenha trabalhado e que não trabalhe hoje. Cara, eu não trabalhei, não trabalho hoje. Um cara que para mim foi muito, assim... Aí eu tive um contato pessoal e foi muito importante para minha carreira, foi o Bussarello. Uhum. Eu fiz um programa uma vez de mentoria com ele, particular, e ele me abriu muitos olhos para muita coisa na vida. Assim, é de uma genialidade, de uma simplicidade impressionante. Assim, foram conselhos muito sábios que ele me deram, que eu aplico a maioria deles até hoje. Se tornou um grande amigo,
que eu sempre falo, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, eu sempre tento ter algum contato com ele. É um ser humano fora do comum, com uma capacidade de ensinar bem única. Então, é um cara que eu assim, admiro e gosto muito de ter perto. Ensinou muito. Excelente nome. Eu já tive em eventos no mercado imobiliário que ele foi convidado para palestrar e é realmente uma enciclopédia, né? Cara, mas eu te falar... Em diferentes segmentos, não só no mercado imobiliário. Ele fora... É melhor ainda. Cara, é melhor ainda. Imagina. Assim, ó, de coisas tipo de eu precisar fazer uma palestra uma vez sobre um assunto específico. Uhum. Eu liguei para ele, falei, mandei uma mensagem, falei, professor, eu chamo ele carinhosamente de professor, eu falei, professor, o que o senhor acha de tal tema? Eu preciso falar. Cara, ele parou tudo, me ligou, o cara me explicou meia hora sobre o tema, me ensinou, me deu insights, depois gravou áudio detalhando tudo que era importante. Cara, e não, assim, zero, assim, você fala, Bruno, quanto que o Bruno agrega para ele? Zero. Zero. E ele é um cara que ele me ensinou muito a dar valor nas relações pessoais. É um cara que eu tenho uma admiração muito absurda. Todo mundo estiver ouvindo, se um dia puder, vai ter uma palestra dele, vai ser escutar. Porque é um cara fora do comum, assim. Super justificado o motivo da admiração. E qual foi a maior conquista que o mercado imobiliário já te possibilitou? Eu acho que eu já te fiz essa pergunta na live, que eu fazia essa pergunta antes, depois eu adicionei essas outras duas antes. Você diz no âmbito material ou todos? A palavra conquista te dá essa liberdade, doabilidade, né? Você pode falar de algo palpável, material, ou alguma coisa mais subjetiva. Ou você quiser falar um pouco de cada. Cara, assim, ó, o mercado imobiliário, como eu te contei, eu cheguei nele quebrado, quebrei nele e me levantei nele. Todos os grandes sonhos materiais eu realizei nele. Seja carro, seja viagem, apartamento, coisas que minha esposa desejava, poder hoje, né, ser suporte muitas vezes para minha mãe, para a família da Camila, para o pai dela. Então, tudo isso o mercado imobiliário proporcionou. E relações de amizades que são muito boas, né? Tem alguns amigos, eu conheço muita gente do mercado, mas tem alguns mais próximos, cara, que são pessoas que eu pretendo levar para a vida inteira, que foi o mercado que me apresentou e que me conectou. Os grandes momentos de boas risadas eu vejo nesse mercado. Assim, talvez seja mais fácil para a gente trabalhar nele justamente por causa disso, né? Porque quando você entende bem e se conecta com boas pessoas, cara, mesmo essa carga horária não é pesada. Então, o mercado imobiliário foi transformador na minha vida em todos os sentidos. Estou nele desde 2008, já se vão quase 17 anos. Já é um maior tempo da minha vida. O cara que já fez um monte de coisa, né? Já foi menor aprendiz, banco, promotor de venda, salva-vidas de piscina. Salva-vidas é hilário. Exterminador de barata. Então, foram algumas coisas que eu fiz. Eu acho que o mercado imobiliário foi a que me proporcionou as melhores coisas, sem dúvida nenhuma. Legal, Bruno. Te agradeço demais pelo tempo. Eu que agradeço, Felipe, pelo tempo. Eu não sei nem quanto tempo tem que a gente está gravando aqui. Tem aí, Job? Quanto tempo? 1h20. A gente tá batendo recorde. Eu sempre atrapalho tuas lives, né? Não, na verdade é ótimo, cara, porque hoje eu falo isso para as pessoas. Eu trabalhei muito tempo na comunicação, mas fazendo coisas que eu não gostava. Eu tinha que estar o tempo inteiro ali trazendo notícias ruins, via gente morta todo dia. Então, hoje fazer isso aqui para mim tá longe de ser um trabalho. Por mais que tenha uma parte profissional envolvida, é um lazer, de saber da história das pessoas, conhecer melhor as pessoas, falar sobre mercado imobiliário, que é algo que eu gosto muito. Então, o tempo passa e a gente nem vê. 1h20 que a gente está conversando. Espero que as pessoas assistam. Tomara, né? Porque realmente ou assista no 2, né? É muito rico. Coloque em 2x lá e assiste, vai pro YouTube, né? Também? Vai pro YouTube. Então o YouTube dava por 2x. E aí a gente faz alguns cortes também para publicar nas redes sociais. Mas obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É sempre um prazer trocar ideia contigo e desejo muito sucesso aí no seu primeiro lançamento. Obrigado, Felipe. Obrigado, Deus abençoe. Você estava brincando, né? Sua primeira entrevista foi no meeting da GR em 2019. Já tem muito tempo, nem era Altimob na época, era eu, Felipe, ele me virando para fazer conteúdo. E a gente se conhece há um bom tempo. Foi Jardim Scapri ou Parma, né? Foi pro Parma. No Oliveiras Place. No Oliveiras Place, foi. Eu lembro assim, bem disso. A gente conhece há muitos anos e está sempre se encontrando nesse mercado. E esse mercado, eu falo, né, o mercado de Goiânia, principalmente, imobiliário é muito pequeno, né? É muito bom a gente andar correto, porque a gente sempre encontra as pessoas, né? Sim. Mais uma vez, obrigado, né? Sempre que eu tiver à disposição,
Cara, vamos marcar. O dia que a gente fez a live, eu rompi todos, quebrei os horários todos. Não era a intenção, não. Mas obrigado a todo mundo que estiver assistindo. Que Deus abençoe e que 2025 seja o melhor ano da história do mercado imobiliário de Goiânia. Que assim seja. Em breve a gente volta com mais uma entrevista especial.